Fala galera, vamos para mais uma aula. Estou gravando aqui em sequência, porque eu montei essa aula junto e eu não sabia muito como separar. Aqui é a segunda aula de pilhas, né? A gente vai ver aquela parte que eu tinha comentado final, de as equações, os potenciais e tudo mais. Importante para essa aula, no roteiro, vamos lá. Balanceamento por íon elétron. Conversei com o Peter, ele não tinha comentado isso com vocês, então eu vou comentar, porque facilita a nossa vida em eletroquímica, tá? E até mesmo na sua vida com balanceamento para estequiometria. Depois a gente vai ver a equação eletroquímica, umas considerações sobre potencial, depois como que a gente calcula esse potencial, vamos comentar da lei de Faraday e falar uns extras se tudo der certo, beleza? Então simbora, porque a aula hoje é um pouco mais puxada. Balanceamento por íon elétron. É o que o nome diz, a gente vai balancear os íons e os elétrons e no final vai dar certo. Tá? Ele é muito útil por conta dessa variação do NOx, do número de oxidação, dos compostos, então oxidação e redução. Né? Tinha sido até esses slides que eu tinha posto antes, da aula passada, que eu tinha escrito errado, né, no slide e tudo mais, enfim. Bom, como que a gente faz? Existe um passo a passo, né? Às vezes você vai ver na internet que um passo vai estar antes do outro aqui, mas aqui é que nem equação, a ordem dos fatores não altera o resultado. Tá? Mas existe um certo passo a passo que é importante a gente seguir. Primeiro a gente tem que identificar quem oxida, né, e quem reduz, porque senão a gente não consegue fazer, porque a gente vai trabalhar justamente com eles. E a gente vai ter que depois separar em duas reações, que é a semi-reação de oxidação e a semi-reação de redução. Que é quase aquela questão do ânodo e o cátodo. Né? Se no ânodo ele oxida, ele vai ser a semi-reação de oxidação. Se no cátodo ele reduz, a equação que tem no cátodo é a minha semi-reação de redução. Difícil. Depois, a gente vai ter que balancear a quantidade dos compostos que variam o NOx. Então a gente identificou que o cloro oxida. Né? De um lado tem Cl-, do outro lado Cl2. Então coloca 2Cl- virando Cl2. Balancear a quantidade em si. Tá? O lado que tem mais quantidade você coloca 1, o outro lado tu se vira. Às vezes vai ter que colocar 2, 5, 3, 4 e tudo mais. Enfim, vai variar. Depois a gente vai ter que verificar a quantidade que varia de elétrons e adicionar o quanto precisa. Isso aqui é um pouco complicado, um pouco delicado. A gente vai ver um exemplo no próximo slide. Porque, por exemplo, nessa situação do Cl- virando Cl2, ele está saindo de -1 para 0. Então, o Cl ele variou em 1 o NOx, né? De 0 para -1 ele ganhou um elétron. Ele perdeu um elétron. Só que no total, como a gente tem 2 cloros, então ele perdeu, é como se o sistema perdesse 2 elétrons, tá? Então essa verificar a quantidade de elétrons que varia, é justamente a gente ver isso. A gente vê o quanto o composto vai variar multiplicado pela quantidade que tem desse composto, tá? E colocar no lado que precisa é basicamente, você colocar onde ele foi perdido. Então, numa reação de redução, o elétron está sendo consumido. Então, ele vai ter que estar do lado dos reagentes. Numa reação de oxidação, a gente está perdendo esse elétron. Então, ele vai ter que estar do lado dos produtos. Tá bom? Então, por exemplo, 2Cl- virando Cl2 mais 2 elétrons. Tá bom? Depois, a gente vai ter que balancear as cargas. Né? Porque se a gente colocou um elétron, e se a gente está mexendo com íons, existem cargas positivas e negativas. Então a gente vai ter que balancear. Um dos lados vai estar mais positivo que o outro ou mais negativo que o outro. Como é que a gente corrige isso? A gente vai colocar H+, no lado menos positivo, ou no lado mais negativo, por exemplo, se o meio for ácido. Se o meio for básico ou neutro, o neutro meio que tanto faz se a gente usa o H- ou o H+. Só que geralmente é melhor usar o H-, porque por uma questão de mecanismo de reação e uma questão com a água, né? Porque não é o ácido, não é o H+ que está reagindo de fato, né? Porque numa solução neutra, a quantidade de H+ e OH- que tem na solução é muito baixa, né? Então, geralmente, quando a gente usa o OH-, aparece a água reagindo e o OH- nos produtos, tá? Mas tanto faz, se o meio for ácido, esse passo só vai importar mais nas questões abertas, né, discursivas, que o cara vai ver que você usou o OH- ou o OH+. Tá?
mas para objetivo tanto faz. Beleza. Ou usa o OH- para balancear as cargas se o meio for neutro ou o meio for básico. Então você vai colocar o OH- no lado mais positivo ou no lado menos negativo, tá? Depois que você balanceou as cargas, você tem que balancear a quantidade de H+ e OH-. Então você vai ter que colocar a água no outro lado, né? Se você colocou 2H+ nos reagentes, vai ter que aparecer uma água nos produtos, tá? Se você colocou 2OH- nos produtos, tem que ter uma água nos reagentes, tá? Então você vai ter que ter esse jogo de cintura para ver onde você vai colocar o H+ e a água e o OH-, tá? Aí, esses passos, né, o passo do 3 ao 6, você está fazendo separadamente em cada semi-reação, tá? Aí chega o passo 7, para juntar essas duas, porque você quer chegar na global, para você ter a equação toda balanceada. Então, na equação 7, no passo 7, você vai verificar a quantidade de elétrons que tem em cada semi-reação e você vai ter que multiplicar essas semi-reações de forma que, quando somar, esses elétrons cortem. Então, é que nem a lei de Hess. Se eu tenho 2 elétrons nos produtos da minha reação de cima e eu tenho 3 elétrons nos reagentes na equação de baixo, eu vou ter que multiplicar de cima por 3 e a de baixo por 2 e somar. Porque aí vai ter 6 elétrons no reagente e 6 nos produtos. Então corta, né? Elétron não reage pra gente, não pode aparecer. Então a gente tem que fazer de tudo para que ele suma, tá? Sumiu, somou, acabou, tá bom? E sempre dá uma verificada no final se na sua equação global todas as quantidades estão certinhas. Então, se a quantidade de oxigênio está certinha, de hidrogênio, do metal, do ametal, tá? Só para fazer meio que uma prova real de que você realmente balanceou, tá bom? Porque às vezes, tipo, se a gente não se atentar ao íon e elétron, às vezes a gente consegue balancear as quantidades, só que o elétron na moita escondido não está balanceado, tá? Então, tem que tomar cuidado. Principalmente quando tem vários compostos oxidando e reagindo ao mesmo tempo. Geralmente as questões elas vão te dar só uma reação de oxidação e uma reação de redução. Às vezes vão ter outros compostos nessa reação, só que eles não vão variar o NOx, tá? E as questões mais difíceis elas vão ter tipo 2 caras oxidando e 1 cara reduzindo. Aí você tem que ter um jogo de cintura um pouco maior, tá? Mas o passo a passo é esse. Vamos ver como é que a gente faz na prática. Coloquei essa reação aqui em meio ácido, tá? Porque o MnO4- ele é um ácido, né? A gente pensa aqui, ele colocou MnO4-, mas é como se fosse HMnO4, tá? Que é o ácido permangânico, tá? Que aqui é o manganês, 4 vezes 2 dá 8, menos a carga 1 dá 7. Então esse manganês está mais 7, tá? Então, apesar de ser um metal, ele é um ácido porque ele tem um NOx elevadíssimo, tá? O máximo possível. Então a gente tem essa reação do MnO4- reagindo com C2H2O4, que é o ácido oxálico, então outro motivo para ser uma reação em meio ácido, gerando Mn2+, e CO2. A gente já dá para ver que não está balanceada, porque tem hidrogênio no ácido oxálico, nos reagentes, e não tem hidrogênio no final. Então vamos balancear. Primeiro passo, identificar quem reage, quem que oxida e quem que reduz. Beleza. O Mn aqui está mais 7 e aqui ele está mais 2, né? Porque quando é o composto sozinho, a carga dele é o NOx. Então, de mais 7 para mais 2, a gente está reduzindo o NOx, né? Então a gente está saindo de mais 2, menos, mais 7, virando menos 5, tá? Então variação de NOx, lembrar, final menos inicial. Então, se está negativo, esse menos é a redução. Quer dizer que ele reduziu. Então, ele reduziu em 5 o número de... o NOx dele, né? Então ele ganhou 5 elétrons, tá? Enquanto que o outro lado, a gente tem o C2H2O4. Tem 3 compostos nesse cara. Só que geralmente nas reações de redox, o hidrogênio e o oxigênio eles se mantêm constantes, né? Salvo se ele falar, formou um oxigênio gasoso, um peróxido e tudo mais. Aí vai mudar o NOx do oxigênio, mas geralmente não. Então aqui, o oxigênio ele continua sendo menos 2, o hidrogênio continua sendo mais 2, mais 1, quer dizer. Então vai ser menos 2 vezes 4 é menos 8, mais 2, né, que é 2 vezes 1,
dá menos 6. Dividido isso por 3, por 2, vai dar mais 3 para poder equilibrar a carga, porque aqui é 0, tá? Então, o carbono aqui no ácido oxálico é mais 3. No dióxido de carbono, 2 vezes 2 dá 4, então o carbono vai ter que ser mais 4, tá? Então, no final, a gente vê que aumenta o número de NOx. Aumenta o número de NOx porque o final é mais 4 e o início é mais 3. Então, 4 menos 3 mais 1. O mais quer dizer que ele oxidou e ele aumentou em 1 o número de NOx. Então, ele perdeu um elétron. Mas veja bem aqui, é aquela observação que eu falei. O carbono sozinho, ele aumentou mais 1. No final, a gente vai ver se vai ser mais um ou outro número, por conta da quantidade. Porque a gente tem 2 carbonos aqui, tem 1 aqui, tá? Então, tomar esse cuidado. Beleza. A gente sabe quem oxida e quem reduz. Agora, vamos separar nas duas semi-reações. Semi-reação de oxidação, C2H2O4 virando CO2, tá? Redução, MnO4- virando MnO2. Se tivessem outros compostos aqui no meio que não mudassem de NOx, a gente não precisaria colocar nessa semi-reação, tá bom? Eles acabam balanceando pelas quantidades no final, né? Então você vai fazer o passo 7, somou todo mundo, existiria um passo 8, que é você verificar se as quantidades deles são iguais. Estando iguais, você dá aquela ajeitada com o número normal, né? Colocar 2, 1, naquele negócio do macho, né? Que você primeiro balanceia metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio, né? Mas, enfim, voltando, né, para o que interessa. A gente separou nas duas semi-reações, agora a gente vai ter que o quê? Balancear as quantidades dos caras que reduzem e oxidam. Então, eu tenho aqui 1, porque aqui é o lado que tem maior quantidade, então a gente bota 1. 1, C2H2O4. Se eu tenho 2 carbonos que estão oxidando aqui, eu vou ter que colocar 2 carbonos nos produtos. Como é CO2, então eu vou ter que colocar 2 CO2. Então, 2 carbonos, 2 carbonos. Ok. Redução. Vou colocar 1 Mn, O4-. E nos produtos eu vou ter 1 MnO2, 2+, quer dizer. Nos produtos, quer dizer, eu vou ter 1 Mn, 2+. 1 Mn, 1 Mn. Estou falando Mn. Então, beleza. Eu balancei as quantidades dos caras que fazem a redox. Eu vou usar redox para poder facilitar, porque redução e oxidação acaba que eu me perco aqui na dicção. Beleza. No quarto passo, a gente vai ter que agora ver a questão dos elétrons. Então, é até difícil de escrever aqui, mas quando geralmente é à mão, eu faço meio que uma setinha de um para o outro e faço um delta elétron, que é o quê? É o número de NOx vezes a quantidade dele. A variação do NOx, quer dizer, vezes a quantidade. Então, se eu sei que o carbono está variando mais o número de oxidação, e são 2 carbonos, então a minha variação de elétrons vai ser 2 vezes mais 1. E como ele é positivo, porque ele está oxidando, quer dizer que esses elétrons eles vão estar nos produtos. Tá? Então, como se tivesse produzido o elétron, porque ele está se livrando desse elétron. Então, ele tinha tantos elétrons, de forma que o NOx ficasse mais 3, ele tira 1 e joga para os produtos e fica com o NOx mais 4, tá bom? Então, esse positivo sempre vai entrar no produto. Na redução, eu sei que ele vai variar 5, o número de NOx, tá? Em módulo. Só que, como ele está reduzindo, esse menos, né, por causa do menos 5, eu vou ter que colocar o elétron nos reagentes, tá? Por quê? Porque tinha uma certa quantidade de elétrons, de forma a ficar com o NOx mais 5, mais 7. Coloquei 5 elétrons a mais nos reagentes, então ele reagiu, ele consumiu esse elétron, e depois de ter reagido com esse elétron, ele ficou com o NOx mais 2, reduziu então, tá? Então a gente vai colocar 5 elétrons nos reagentes. Até faz sentido, né? Reagente, redução, tudo mais. No quinto passo, vamos equilibrar as cargas agora. Na oxidação, eu não tinha previamente nenhum composto iônico. Então, a princípio a carga era 0. Só que como eu coloquei 2 elétrons nos produtos, eu formei 2 cargas negativas nos produtos. Então está desbalanceado. O meu reagente está neutro e os meus produtos estão negativos. Então eu vou colocar H+, porque o meio é ácido, para poder equilibrar
os produtos. Então, se eu tenho 2 elétrons, então eu tenho 2 menos, eu vou ter que colocar 2H+, para poder ficar 2 mais e 2 menos e zerar. Se fosse um meio básico, eu colocaria 2OH- nos reagentes, tá? Porque aí o reagente ficaria menos 2 e os produtos também. Na minha redução, eu já tinha compostos que eram iônicos, então já existia um desbalanceamento de carga, tá? Mas depois que eu coloquei o elétron, ele ficou mais desbalanceado ainda. No lado dos reagentes, eu tinha o menos 1 do MnO4 e o menos 5 dos elétrons. Então, no todo, eu tinha menos 6. Enquanto que nos produtos, eu tinha mais 2. Então, o quanto de hidrogênio que eu tenho que colocar para poder equilibrar isso? Se o meu final é mais 2, então vamos fazer o delta de carga. O final é mais 2 e o início é menos 6. Então, vai ficar mais 2 menos 6. Então, minha variação de carga acaba sendo mais 8, tá? Então, tem que colocar mais 8H+ nos reagentes para que o lado deles fique mais 2, tá? Então, faz sentido. Mais 8 menos 6 dá mais 2. Então, mais 2 de um lado, mais 2 do outro. Beleza. Equilibrei as cargas. Agora, vamos equilibrar os hidrogênios. No lado esquerdo, na oxidação, ele já está balanceado, porque eu tinha 2 hidrogênios no C2H4, C2H2O4, 2 hidrogênios. E eu coloquei 2 hidrogênios nos produtos. Então, 2 e 2. Equilibrou, né? É como se, na hora que ele oxidasse, ele jogasse fora esse hidrogênio, tá? Então, não precisa fazer nada. Não precisa botar água. E até mesmo a quantidade de oxigênio está a mesma. 4 aqui e 2 vezes 2 aqui. Dá 4. Agora, na redução, eu vou ter que colocar, porque eu não tinha hidrogênio nos produtos e eu adicionei hidrogênio nos reagentes colocando H+. Então, se eu coloquei 8H+, eu vou ter que colocar 4 águas, porque 4 vezes 2 dá 8. Então, a gente equilibrou o hidrogênio. 4 vezes 2, 8. 8, perfeito. E, de quebra, a gente equilibrou os oxigênios, porque não tinha também oxigênio nos produtos. Colocando 4 águas, a gente forma 4 oxigênios nos produtos. E a gente tinha 4 oxigênios no MnO4-. Perfeito? Então, equilibramos totalmente cada uma das semi-reações. Agora a gente tem que equilibrar elas entre si para chegar na global. A gente percebe que tenho 2 elétrons na oxidação e 5 na redução. Então a gente vai ter que multiplicar cruzado para poder chegar no final. Às vezes dá erro, né? No vermelho, porque aqui era para estar vermelho também, esses 5 e esses 2. Então, se a gente multiplica por 5 a oxidação e por 2 a redução e soma, a gente consegue cortar. Por quê? Porque vai ficar 5 vezes 2 elétrons dá 10 elétrons. 2 vezes 5 elétrons dá 10 elétrons. Como eles são em lados opostos, corta. Perfeito? Então, beleza. Vamos lá. Multiplicando por 5 a oxidação. 5 do ácido oxálico, 10 do carbono, do dióxido de carbono, 10 elétrons e 10 H+. Redução vezes 2. 2 do MnO4, 10 elétrons, 16 H+, 2 Mn2 e 8 águas. Tá? Então, a gente conseguiu balancear, a gente vai somar, vai cortar os elétrons, 10, 10. E outras coisas vão começar a cortar também. O H+, tem o 16 do lado esquerdo e 10 do lado direito. Então, a gente vai ficar com uma sobra de 6 no lado esquerdo, tá? Enquanto que no lado direito não vai ter nada de H+. As águas que a gente adicionou, por sorte, não vai ter que cortar nada, porque às vezes vai acabar cortando, tá? E acabou. Então, minha reação global vai ser 2MnO4 menos, mais 5C2H2O4, mais 6H+. Então, olha, o H+ apareceu aqui, além do balanceamento numérico, dando 2Mn2+, mais 10CO2, mais 8 águas, tá? E a água somou aqui, que não tinha no início, então, beleza, balanceamos tudo. Você olha as quantidades, está tudo certo, você verifica as cargas e dá tudo certo. Porque esse 6H+, é como se 2 estivessem junto com o MnO4-, né? Que cada MnO4 precisa de 1. Se eu tenho 2, então eu preciso de 2. Então, é como se eu ficasse com 2HMnO4-
mais 4H+. E esses 4H+ estão aí para quê? Para poder equilibrar as cargas, porque no final eu formo 2MN2+. 2 vezes 2, 4, mais 4, tá? A gente percebe que o meio é ácido porque nos reagentes tem H+, tá? Se ele fosse meio básico, teria OH-. Se fosse meio neutro, teria H2O, tá? E por assim vai, tá? Era para entender o balanceamento de elétron, que é muito importante, uma ferramenta que a gente vai usar bastante aqui por conta dessas semi-reações de oxidação e redução, que são as nossas semi-reações de ânodo e cátodo, tá bom? Bom, seguindo. O que é uma equação eletroquímica? Bom, a gente já visto que uma equação eletroquímica ela é uma equação que está presente na eletroquímica, né? Que mexe com íons, com elétron e tudo mais. E que ela tem, né, um parâmetro diferente das outras, né? Que na termoquímica a gente tinha entalpia, no equilíbrio a gente tinha constante, na eletroquímica a gente vai ter o E, que é o potencial elétrico e tudo mais. Que ele vai medir meio que a nossa energia elétrica, né? O quanto que aquela reação pode nos oferecer de eletricidade, tá? É sempre bom lembrar essas coisas. E como ele, tipo, o potencial elétrico, ele diz sobre o tipo de reação, porque ele é uma propriedade intrínseca daquela reação, ele não depende da quantidade, como o equilíbrio e a termoquímica dependiam, tá? Então, quando, por exemplo, eu multiplico por 2 uma reação, eu tenho que multiplicar por 2 a entalpia, eu vou ter que levar ao quadrado a constante de equilíbrio, mas eu não mexo no potencial, tá? O potencial ele só está ali pela qualidade das substâncias e não pela quantidade, tá? Enquanto que entalpia e equilíbrio está pela quantidade e qualidade, tá? Então, a gente consegue montar uma nova tabela de operações. Então, o que eu faço com a reação aqui no lado esquerdo e os resultados... Eita, rapaz! E o que eu tenho que fazer com a entalpia, constante e potencial? Então, se eu somar uma reação com a outra, eu somo na entalpia, multiplico na constante, somo no potencial. Aqui segue normal. Se eu subtraio uma reação, ou seja, eu inverto ela e somo com outra, ou só inverto a reação sozinha, eu vou subtrair a entalpia, dividir a constante, subtrair o potencial, tá? Então, o meu potencial vai realmente mudar, vai inverter. Se eu multiplico uma reação por 2, entalpia multiplica, constante eleva e o potencial não mexe. Se eu dividir por 2 uma reação, entalpia vai dividir, constante vai jogar raiz e no potencial não vai mexer, tá bom? Então, tirando esse detalhe da multiplicação e divisão, o resto segue normal. Então, eu coloquei aqui a pilha de Daniel, Zn, zinco virando zinco 2+, 2 elétrons, cobre, mais 2 elétrons, cobre. Quando a gente soma, os elétrons cortam, fica essa global e a gente consegue formar o potencial, tá? O potencial do ânodo é 0,76, do cátodo 0,35, no final vai dar 1,11, tá? Às vezes vai dar 1,10, vai depender da sua questão, tá? É importante aqui a gente notar, o potencial geralmente vai estar em volt, às vezes vai estar em electron-volt, que é uma outra unidade, mas ele vai te dar como é que você transforma. Geralmente, as semi-reações, a gente escreve E, tá? Só o E. Às vezes vai ter um E0, que é o potencial padrão, tá? Que aí tem umas certas condições. Mas na global, geralmente, a gente acaba usando o ΔE, tá? Como se fosse uma variação de potencial. Porque, assim como na física, o potencial ele sempre depende de uma outra pessoa. Então, ele é sempre em relação a um parâmetro, tá? E é justamente isso que a gente vai ter que tomar cuidado. E a gente vai ver isso no próximo slide. Bom, passa. Considerações sobre o potencial. Ele é um parâmetro, então ele tem várias questões com ele, tipo, teóricas, tá? As questões, elas geralmente não vão dar potencial bonito pra gente. Geralmente ela vai falar, toma uma lista de potencial padrão de redução e se vira, tá? Você que lute. Então a gente vai ter que tomar uns certos cuidados, tá? Primeira coisa, a gente consegue prever uma espontaneidade de uma reação a partir do potencial, que vai ter uma consideração inversa à da entalpia. Quando a gente tem um potencial positivo, a gente vai ter uma reação espontânea, enquanto que quando a gente via entalpia, era o contrário.
uma reação de entalpia negativa, é uma reação espontânea. Quando a gente tem um potencial negativo, a gente vai ter uma reação não espontânea, tá? Porque o quê? O sistema está sempre querendo aumentar o seu potencial de energia elétrica, porque com potencial maior, ele teria uma maior energia elétrica, tá? De fato, ele tem uma maior energia potencial elétrica. Então, quando o potencial é positivo, quer dizer que a gente está subindo no nosso patamar, está subindo de energia, para poder o sistema fazer aquela geringonça toda de eletricidade. Então, uma reação espontânea, potencial positivo. Agora, para a pilha, geralmente, foi o que eu tinha comentado, ele vai dar o potencial de redução das duas reações, tanto da reação de oxidação quanto da reação de redução. Então, de início, você não vai saber qual que é a reação que reduz e qual que é a oxida. Como é que você vai fazer essa consideração? Você vai fazer olhando a reação que tem o maior potencial de redução ou o menor potencial, tá? Explico. Quando você tem as duas reações, uma vai ter um potencial mais 10, outra mais 5. Se a reação ela tem um potencial de mais 10 e outra tem de mais 5, quer dizer que a de mais 10 ela tem uma força eletroquímica maior para reduzir do que a outra. Então ela vai forçar a outra reação a oxidar, para que ela reduza, tá? Então eu posso pensar em potencial como força daquela reação, tá bom? Isso é bem importante. Então, aquela reação de 10 volts a gente mantém como reduzindo, e a reação de 5 volts a gente vai ter que inverter para que ela oxide, e agora vai ter um potencial negativo de menos 5 volts, e tudo bem, tá? Porque a outra reação ela vai ter um valor maior, então no final, isso para a pilha, tá? No final, eu vou continuar tendo uma reação global com potencial positivo espontâneo, tá bom? Porque pilhas são espontâneas, então o potencial de pilha sempre vai ser positivo. Enquanto que a gente vai ver que a eletrólise vai ser um potencial negativo, tá bom? Ou você pode escolher a reação que tem o maior potencial de redução e manter, fixar e inverter a outra, ou você procura a reação que tem o menor potencial de redução, inverte ela e deixa fixa a outra, tá bom? E bom, beleza. Eu falei que o potencial ele sempre é em relação a uma outra coisa. E é isso. O meu potencial, por exemplo, dessa reação do ânodo é de 0,76 em relação a algo. Que é o quê? Em relação ao potencial em relação a uma pilha em que um dos compostos é o hidrogênio, tá? Então, se eu estava medindo a redução do zinco, eu vou ter que forçar o hidrogênio a oxidar, montar uma célula eletroquímica com essa reação e calcular, por meio do voltímetro, o potencial daquela reação, tá? Que aí eu vou conseguir descobrir a diferença de potencial. Só que, beleza, eu vou descobrir um valor X, 0,76, por exemplo. Só que esse 0,76, ele não diz sobre o zinco. Ele diz sobre o zinco em relação ao hidrogênio. Então, a gente geraria um problema, porque eu não sei quanto que é o hidrogênio, para poder determinar o zinco. Então, a gente convencionou que o potencial de redução do hidrogênio ele seria igual a zero. Consequentemente, o potencial de oxidação também vai ser zero, tá? Porque o inverso de zero é zero. E aí gerou o potencial padrão de hidrogênio, que aí tem que ver aquela questão da temperatura, ambiente, da pressão a 1 atm e tudo mais, que não é muito foco, tá? Que é o potencial padrão. Fora do padrão, os potenciais eles podem ter outros valores, que a gente vai ver no slide extra, tá? Mas o foco, a gente convencionou que o potencial do hidrogênio seria zero, e a partir dele a gente calcularia todos os outros potenciais. Então, quando eu falo que uma reação ela tem um potencial de tanto, é de tanto em relação ao hidrogênio. Quando eu falo que minha global ela tem um potencial tanto, a gente está tomando conta das semi-reações, que elas estão em relação ao hidrogênio. Então é como se aquela equação global estivesse também em relação ao hidrogênio, tá bom? Então, se a gente mudar a condição padrão, o valor de potencial ele vai mudar. Assim como quando a gente mudava a temperatura, a entalpia e a constante de equilíbrio mudavam também, tá bom? Agora, como é que a gente calcula esse potencial? Não calcula. É sempre por meio de experimentos. Então, a questão vai ter que te fornecer uma tabela de potencial
ou vai falar o potencial é tanto, ou vai dar a reação e o E é igual tanto, e a partir disso você calcula, tá? Então, eu trouxe aqui um exemplo de uma tabela com vários potenciais e as reações. Então, quando a gente olha aqui, lítio virando lítio mais elétron, é uma reação de oxidação, ela vai ter um potencial mais 3,04. Agora o contrário, lítio mais elétron virando lítio, vai ter um potencial de redução de menos 3,04, tá bom? Então, quando você olha aqui, é uma ordem crescente da força de redução, ou seja, da ação oxidante, porque quando você reduz, você oxida uma outra pessoa. E aqui, agora tem que inverter o sentido, de baixo para cima, é a força de oxidação. Então, é a força da ação redutora, tá? E olha aqui o nosso hidrogênio, o H2 virando 2H+, e 2 elétrons, 0, 0, tá bom? Então, eu dei aqui um exemplo. Vamos calcular o potencial padrão da reação entre o flúor e o lítio, que são os dois, o menor e o maior, tá? Então, a gente vai chegar uma questão e vai falar, o potencial de redução do lítio é esse. Lítio reduzindo. Aquele negócio que eu tinha falado. Nem sempre vai reduzir metal, às vezes é um ametal, tá? O F2 mais 2 elétrons virando 2F-. Isso aqui é uma redução, porque aqui saiu do 0 para o -1. Com um potencial de redução de mais 2,87, enquanto que o outro é menos 3,04. Qual que tem a maior força de redução? O flúor, porque ele tem o maior valor de potencial de redução, que é até um valor positivo e o outro negativo. Então, a gente fixa ele e inverte o lítio. Então, o lítio vai ficar lítio sólido, virando lítio aquoso, mais elétron. A gente vai ter que mudar o sinal. Então, de menos vira mais. Aí, agora, a gente só vai ter que ajeitar a quantidade de cada um dos compostos, porque o flúor são 2 elétrons e o lítio é um elétron só. Então, multiplica do lítio por 2 lítios, 2 elétrons. O potencial não mexe. Agora, como os elétrons eles estão na mesma quantidade e em lados opostos, a gente soma, que eles vão cortar, e a gente vai ter a nossa equação global. 2 lítios mais flúor 2, dando 2 lítios mais 2 flúor. O potencial vai ser a soma, que dá 5,91 volts. As questões vão ser basicamente isso. Pode até parecer meio bobinho, porque é só somar. Mas tem que sempre tomar cuidado com qual a reação que vai se manter reduzindo e qual que vai ser a reação que vai ter que inverter para oxidar. Isso você vai ter que tomar em conta baseado nessa tabela, tá bom? Tá? Aí, a gente pode se aventurar nessa tabela, olhar, olha, o cloro ele gosta de reduzir? Sim, me confundi aqui. Eu me confundi. O cloro gosta de reduzir? Sim, porque o potencial de redução dele é positivo. Isso tem muito a ver com aquela questão da eletronegatividade. Os metais, eles querem oxidar, geralmente. Então, os potenciais de oxidação dos metais, geralmente vão ser maiores do que os potenciais de oxidação dos ametais, porque os ametais geralmente querem reduzir, querem ganhar elétron, tá? Então, isso tem total sentido quando a gente vai olhar os potenciais, porque o potencial ele quer ver essa força de reação, de redução ou oxidação, que tem a ver com ganho e perda de elétrons, que tem a ver com eletronegatividade e eletropositividade, que vocês viram com o pita, beleza? Último slide de matéria de verdade, que o outro é o extra, tá? Lei de Faraday. Faraday foi um cara bem importante para elétrica e tudo mais. E, assim, no início, eles até pensavam, né, que corrente elétrica era carga positiva e tudo mais, mas depois a gente percebeu que era negativa. Só que as coisas continuavam se aplicando, tá? Então, na eletroquímica, a gente está sempre trabalhando com química e eletricidade. Então, a gente está trabalhando com cargas e número de mols. Então, deve existir uma relação que junta a carga de uma reação com a massa daquela reação, tá? Do quanto que reagiu. Aqui não entra propriamente dito o potencial em si, mas é claro que o potencial tem indiretamente algo a ver, né? Por conta porque elétrons são cargas e potencial acaba medindo carga, tá bom? Não deixa a galera de física saber disso, que eu falei isso. Então chegou o Faraday e falou, bom, vamos juntar o número de mols com carga. E ele fez essa relação, a relação que é a lei de Faraday. A definição de corrente elétrica é carga sobre o tempo.
quantidade de carga que passa no intervalo de tempo naquele local. Então a gente consegue escrever meio que uma equação para a carga, falando que a carga é igual a corrente vezes o tempo. Só que a carga também, ela se dá pela quantidade de elétrons que tem naquele local, naquela reação. Então a gente consegue reescrever essa equação falando que a carga ela é o número de mols de elétrons vezes a constante de Faraday. A constante de Faraday nada mais é do que a carga de 1 mol de elétrons, que ele calculou lá, e eu vou dar o valor não nesse slide, no outro. Mas a constante de Faraday ela é 96.500 Coulomb, mais ou menos. Coulomb por mol, aparentemente. Porque um mol de elétrons vai ter uma carga equivalente a 96.500 coulombs, tá bom? Então faz sentido. Estou trabalhando com o número de mols e carga, né? Dividido por número de mols. Carga por mol vezes mol da carga. Então, bonitinho. Quando a gente iguala essas equações, a gente vai ter que corrente vezes tempo igual a número de mols de elétrons vezes Faraday. Então, o número de mols de elétrons igual a corrente vezes tempo sobre Faraday. Eu isolei o número de mols de elétrons, por quê? Porque é ele que vai entrar na nossa estequiometria, né, para juntar com a química, tá bom? Então, uma equação genérica de um metal com uma carga Z+, mais Z elétrons, para poder balancear, gerando uma redução do metal para o metal neutro, tá? Então, se ele era Z+, a gente coloca Z elétrons, Z+, menos Z, some o Z, fica zero, tá? Com potencial eu coloquei entre parênteses aqui a unidade, volt, tá? Que é a unidade do sistema internacional. Não sei por que eu fiz isso. Agora vamos para a estequiometria. Tanto faz se eu uso o número de mols do íon ou do metal, porque a quantidade deles é a mesma, né? 1 para 1. É claro que dependendo da reação, da situação, do exercício, você vai ter que tomar um pouco de cuidado. Se ele está pedindo a massa que é consumida, você usa o íon. Se ele está perguntando a massa que é produzida do metal, você usa o metal neutro, tá bom? Nem sempre vai ser neutro. Às vezes vai ser o cara saindo de 5+ para 3+. Mas aqui vai valer o mesmo raciocínio, tá bom? Então, beleza. Número de mols do metal divididos pelo coeficiente 1 igual número de mols do elétron vezes o coeficiente dele, Z, tá? Divididos por Z. Coloquei esse vezes aqui só para ficar um pouco mais claro. Não parecer que é uma nova palavra. Z seria um novo composto, zircênio, sei lá, tá? Então, o Z aqui é o coeficiente, tá? Então, pela estequiometria, a gente vai passar esse Z multiplicando, a gente vai descobrir que o número de elétrons é igual ao número de metal vezes a carga, vezes o Z. Só que o número de elétrons ele também é corrente vezes tempo sobre Faraday. Então, corrente vezes tempo sobre Faraday é o número de mols do metal vezes o Z. Isolando o número de metal, que é o que a gente quer saber, o quanto que consumiu, o quanto que reagiu. Tá nem aí pro elétron. Elétron não tem massa? Não tem. Então, a gente vai trabalhar com essa parte aqui, esquece o elétron. Vai passar o Z que está multiplicando, dividindo. Então, o número de mols do metal vai ser o I vai ser a corrente vezes o tempo, divididos pela carga vezes Faraday. Só que o número de mols é a massa do cara divididos pela sua massa molar. Então, substitui isso aqui. Massa sobre massa molar é igual a corrente vezes tempo sobre carga vezes Faraday. Então, a massa molar consumida ou produzida, ela vai ser igual a massa... Peraí, que eu me confundi agora. A massa que é produzida ou consumida, ela é igual a massa molar vezes corrente vezes tempo, divididos pela carga vezes Faraday. O que faz sentido, porque olha só, aqui é carga elétrica, e aqui embaixo é como se fosse uma carga química, porque depende da carga do metal em questão, tá bom? Essa fórmula acaba sendo mais importante, algumas questões dão essa fórmula para vocês, outras você vai ter que tirar da manga. Mas você não precisa fazer essa demonstração toda, é só jogar essa fórmula, que é o MIT sobre ZEF, sei lá, que é igual a massa, tá? Acaba sendo bastante importante quando a gente trabalha com aquela questão de corrosão, galvanização dos metais, que é aquele depósito de, fazer folhado a ouro, tá?
Então a gente vai trabalhar com essa fórmula bastante em eletrólise, que eletrólise é o que trabalha com essa questão de folheado a ouro, tá? Mas pode aparecer com pilha também, quando a gente vai trabalhar com a corrosão de um eletrodo ou algo do gênero, tá? E é bastante interessante, eu quis colocar na aula de hoje, tá? Então a aula acaba aqui. Tem um extra, só para fazer um paralelo aqui que é legal, mas não cai, tá? Bom, esse extra. Eu fiz uma tabela comparando potencial, entalpia e constante de equilíbrio. Você achou que não ia ter uma relação entre esses três campos da físico-química? Claro que teria, tá? Que é o quê? Existe uma relação entre potencial, energia livre de Gibbs e equilíbrio, tá? Constante de equilíbrio mais especificamente. A gente tinha visto naquela aula de equilíbrio, que a energia livre de Gibbs padrão ela é igual a menos RT vezes o logaritmo neperiano da constante, log na base E. Só que existe também uma relação entre Gibbs e potencial, que, de tal forma que a energia livre de Gibbs padrão é igual a menos N, que é o número de mols dos elétrons da reação, tá? Vezes Faraday, vezes potencial padrão, tá? E aqui só um adendo, que o número de mols de reação de elétrons é aquela questão daquele passo, né? De você multiplicar a variação do número de NOx vezes a quantidade do composto, tá? Não é só a variação do NOx, tem que tomar em conta a quantidade. Então, beleza, se existe essa relação de um igual ao outro, tipo de Gibbs igual a potencial e Gibbs igual a constante, eu consigo relacionar a constante com o potencial. Eu vou igualar as duas constantes de Gibbs, então menos RT vezes Ln de K, igual a menos NF vezes E. Então, o logaritmo do Ln de K igual a NF sobre RT vezes E. Tá? Essa relação só para mostrar que existe uma relação. O importante são essas considerações. No geral, reações espontâneas vão ser aquelas o quê? Que tem um Gibbs negativo, o que, se aqui for negativo, como tem o menos aqui, o meu E vai ser positivo, então faz sentido. E a minha constante vai ter que ser maior do que 1. Por quê? Isso aqui é positivo. Isso aqui é positivo. Como a gente está trabalhando com logaritmo, ela vai ter que ser maior do que 1. Porque vai ser E elevado a um valor positivo. Tá bom? Se o E fosse elevado a uma coisa negativa, ele seria 1 sobre um valor. Né? Então seria 0,3, 0,5, por assim vai. Então as reações não espontâneas, elas têm Gibbs positivo. Então se aqui é positivo, para dar positivo essa parte aqui, o potencial vai ter que ser negativo. Então faz sentido o que a gente já falado, que reações não espontâneas têm potenciais negativos. E se aqui é negativo, o potencial é negativo, esse produto aqui vai dar negativo. Se esse produto é negativo, meu logaritmo vai dar um valor, tipo do K, entre 0 e 1, tá? Porque vai ser a base do logaritmo elevado a um número negativo igual ao K, tá? E uma consideração importante, temperatura recarrega as pilhas. Então se você tem uma pilha que está morrendo, se você colocar ela no congelador e deixar, ela vai recarregar, porque tem que lembrar, eletroquímica são reações em equilíbrio geralmente. Então tem a ida e a volta. Se a ida é a reação que consome a energia da pilha para dar a energia para você, a volta vai ser a reação que vai consumir uma energia do meio externo para recarregar a pilha, para poder a pilha ter a sua energia de volta. Então, a gente está trabalhando, quando a gente trabalha com recarregamento de pilha, a gente está trabalhando com a reação não espontânea. Então, a reação não espontânea ela tem uma energia livre de Gibbs positiva. Aí tem que retomar aquela questão da termoquímica e até mesmo do equilíbrio. Quando a gente tem uma reação que a entalpia dela é positiva, aí aqui tudo bem que não é Gibbs que a gente está falando de entalpia, mas um tem a ver com o outro. Então, no geral, tá? No geral, quando a gente tem uma entalpia positiva, a gente vai ter um Gibbs positivo. Para o equilíbrio, se a gente aumentar a temperatura, esse sentido vai ser favorecido. Então, se a gente está favorecendo o sentido de Gibbs positivo, a gente está favorecendo o sentido da reação não espontânea, que é a reação de recarregamento da pilha.
tá bom? Aqui é só um adendo. E aqui um adendo final, que é um extra do extra do extra, é a equação de Nernst. É difícil falar esse nome, tá? Nernst. Do cara lá. Que vai relacionar o potencial da situação que você tá com o potencial padrão. Porque eu já falado, o potencial padrão ele é fixo. Só que eu posso ter várias situações diferentes que vai me dar tipo, potenciais reais diferentes. Então, eu posso montar a pilha de Neon perfeita. Não vai dar o valor de 1,10 volts ou 1,11 volts. Pode dar 0,5 volts. Porque quer dizer que aquela reação está numa etapa mais avançada. E isso depende vai depender do quociente de equilíbrio. Eu acabei errando aqui e coloquei a constante, tá? Mas não pode ser constante porque a constante é essa relação, tá? Porque durante o equilíbrio o potencial é zero, tá? Mas o potencial padrão não, beleza? Quando chega o equilíbrio, a reação de ida é igual à reação de volta, então acaba a reação eletroquímica, né? Porque você consome tanto de energia elétrica e você produz tanto de energia elétrica, tá? Então a gente consegue relacionar o potencial na situação com o potencial padrão. Vai depender do RT, vai depender do número de mols de elétrons e do Faraday, que é a carga, e o log do quociente, que é a situação naquele instante. Isso acaba sendo um pouco mais importante quando a gente trabalha com eletroquímica e equilíbrio para ver pH, tá? Porque a gente vai ver que pH é menos log da concentração de H+. Então, dependendo do nível da nossa pilha que tem H+, por exemplo, como um dos reagentes, a gente consegue descobrir o potencial daquela situação naquele instante, dependendo do valor de pH, tá? Só que isso aqui não cai, tá? Esquece. Isso aqui é vestibular militar e ensino superior. Mas era só para vocês terem uma noção de que existe uma coisa que é entalpia padrão, que tem toda aquela questão de você fazer um sistema perfeitinho para poder ter aquela aquele potencial padrão. Só que aquele potencial padrão é 1 segundo. Logo depois vai ser um potencial real, que vai ser Czinho, que vai depender da situação, com o log do quociente de equilíbrio, do Qzinho, tá bom? A aula de hoje era isso. Matamos a primeira parte de eletroquímica. Próxima aula vai ser uma aula de exercícios, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida das 2 primeiras listas, me mandem, que aí eu posso até adicionar na aula de exercício para resolver, ou montar um vídeo, pedir para um plantonista montar um vídeo e jogar no canal, tá? Mas uma coisa só eu chamar a gente, na próxima aula as coisas vão ficar um pouco mais... vão fazer um pouco mais de sentido, porque é exercício, né? Ver na prática é muito mais fácil, tá bom? E se ater com essa questão da aula de hoje, da lei de Faraday, e de como calcular o potencial, tá bom? Né? Essas considerações são importantes, são um pouco mais teóricas, e eletroquímica não cai tanto assim, muito difícil, tá? Ele vai cair geralmente uma questão assim, vai perguntar se a reação ela é espontânea ou não, e todas aquelas questões da aula anterior sobre os componentes da pilha, tá bom? Então é isso, gente. Até a próxima. Qualquer coisa é só falar comigo, podem contar comigo que vai ser sucesso, já é? Beijo, gente!